Aleluia, pois tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor, cantarei teu precioso amor, amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor, amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecar, amor tão grande, tão precioso, tua graça faz-me vencedor, amor profundo, tão infinito, é bem maior que o meu pecado. Assim, aleluia ao teu nome, aleluia, salve estou, aleluia, pois tua graça veio a nós, cantarei teu precioso amor, cantarei teu precioso amor, tu és a glória. Através da tua cruz, vemos nós te adorar aqui. Quero saudar a amada igreja em Cristo e dando continuidade ao nosso culto pela manhã, um culto que nós celebramos e comemoramos a ressurreição de Cristo. Vamos nesse instante, assentados mesmos, orar silenciosamente e louvar a Deus por esse privilégio que Ele nos outorgou, que é o privilégio da salvação. Nos trouxe das trevas para uma maravilhosa luz. Vamos silenciosamente fechar os nossos olhos e orar diante de Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus querido, Deus amado, pelo teu amor para conosco, ó Deus, mesmo não merecedores, mesmo indignos, ó Pai, de tão grande amor que nos deu o seu Filho amado, ó Pai, nós te louvamos e enaltecemos o teu santo nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque mesmo miseráveis, ó Pai, mesmo pecadores diante de Ti, mesmo separados, ó Pai, o Senhor, através do seu Filho amado, Jesus Cristo, trouxe Ele ao mundo, ó Pai, viveu aqui na terra, suportou dores, ó Pai, foi crucificado. Mas, graças somente a Ti, Ele ressuscitou e hoje está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E temos a esperança de que Ele virá, Senhor Deus, para nos levar. Nós Te louvamos, ó Pai, porque temos a salvação em Ti, Jesus. Que o Senhor possa nos dar sempre a alegria da salvação, ó Pai. Que possamos, ó Pai, como povo, como propriedade exclusiva Tua, proclamar essa boa nova neste mundo, Senhor Deus. Nós Te agradecemos e que o Senhor esteja aceitando esse culto. No nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dando continuidade ao que nós iniciamos hoje pela manhã, onde nós tivemos o culto da ressurreição.
onde nós pudemos aprender mais sobre a Páscoa judaica e também sobre esse evento maravilhoso que foi a ressurreição de Cristo. Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o versículo 32. Nós vamos ler também assentados. Veja se, por acaso, existe alguém do seu lado sem Bíblia, para que você possa auxiliá-lo, acompanhar nessa leitura. Nós vamos fazer de modo alternado, de modo responsivo. Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o 32. Então vamos lá? Lucas 24, do 13 até o 32. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, esse instante, então vamos aproveitar e louvar ao Senhor com o hino de número 88. Vamos nos colocar em pé para louvar a Deus? Amavas-me, Senhor, ainda assim
Nesse instante, nós teremos a oportunidade do coral infantil. Outro microfone. Ô, Nanara, na hora que eu ficava sussurrando. Pra frente, não.
noite a todos, louvado seja o Senhor por essas lindas canções que nos ensinam. Vindo então da boca das crianças, fica mais linda ainda a mensagem. Eu quero convidar os irmãos para esse momento de confissão de pecados. Quero convidar que os irmãos abram suas Bíblias em Lucas, no capítulo 23, versículos 39 a 43. Lucas 23, de 39 a 43, que é a história dos dois malfeitores que estavam com Jesus naquele momento da crucificação. Você vai perceber que esses malfeitores tiveram posturas diferentes diante de Jesus. A história dos dois malfeitores. Lucas 23, de 39 a 43. Vamos ficar de pé neste momento para lermos a palavra do Senhor. Eu vou pedir para que os irmãos leiam em uníssono. Nós vamos ler todos juntos, já que é um texto de poucos versículos. Nós vamos ler todos juntos, em uníssono, os dois malfeitores. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler juntos. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: enganamos temes a Deus, estando sob igual sentença, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Podeis assentar, queridos. Você percebeu que a diferença das duas atitudes dos malfeitores? Ambos eram malfeitores, pecadores, como nós somos também, pecadores e malfeitores diante do Senhor, cheios dos nossos pecados. Nós pecamos todos os dias por palavra, por ações, por pensamentos. Mas a diferença, um se achega diante de Jesus e fala com Jesus de maneira arrogante, cheio de justiça própria. E o outro não. O outro reconhece os seus pecados. Reconhece que é pecador. Reconhece que aquele que estava na cruz ali, era o Cristo de Deus, o Filho de Deus. E sabia que nele não havia culpa nenhuma. Que ele estava morrendo por eles mesmos, por causa dos pecados deles. Essa diferença é fundamental para um momento como esse, queridos, que nós vamos viver agora. Quem desses dois malfeitores aqui é você? Aquele que está cheio de justiça própria, arrogante, achando que Deus é um garçom que tem que te dar todas as coisas? Ou você é aquele que reconhece os seus pecados, que reconhece que é pecador, que é malfeitor, que reconhece que merece a justiça e a ira de Deus, mas que sabe que Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que justifica, e a justificação vem justamente mediante a pessoa de Jesus Cristo. Qual desses dois você é? Eu creio que nós somos aqueles que reconhecem que somos pecadores. E este momento é o momento que nós confessamos os nossos pecados a Deus. E eu quero dizer para você que se você confessa os seus pecados, se você reconhece que você é pecador, que se você tem uma postura contrita e humilde diante de Deus, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. E assim como aconteceu com aquele malfeitor que reconheceu o seu pecado e disse que, na verdade, com justiça, nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E Jesus disse a ele, quando ele perguntou para Jesus, quando ele falou a Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo
no paraíso, e ele foi justificado diante de Deus. Assim é também aquele que se coloca diante de Deus com seu coração contrito, com seu coração arrependido diante do Senhor. Eu convido você a fazer isso agora, neste momento. Você feche seus olhos, avalie sua vida e confesse os seus pecados ao Senhor, sabendo que Ele é fiel e justo para perdoar. Faça isso nesse momento. Feche seus olhos e logo após alguns momentos de silêncio, nós vamos estar fazendo uma oração audível. Ó Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite tão alegre em que celebramos mais uma vez a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor Deus, jubilosos, felizes diante da Tua presença, pela Tua graça e misericórdia que nos alcançou. Pai amado, queremos render a Ti toda a nossa gratidão, por ter o privilégio de prestar culto a Ti, Senhor Deus, e ter esse livre acesso ao Senhor, pelos méritos de Cristo. Mas, Senhor Deus, também queremos reconhecer diante de Ti, Senhor, que por muitas vezes somos como aquele primeiro malfeitor, que nos colocamos, Senhor Deus, de maneira arrogante diante de Ti. Muitas vezes, Senhor Deus, atribuímos até a culpa, Senhor Deus, dos nossos próprios pecados, das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, muitas vezes causados por nós mesmos. Muitas vezes atribuímos a culpa aos outros e muitas vezes até ao Senhor. Ó Pai amado, tem misericórdia, Senhor Deus, da nossa fraqueza, Senhor. Pai amado, por muitas vezes, Pai, não reconhecemos que pecamos. Vivemos uma vida, Senhor Deus, medíocre diante da Tua presença. Nos esquecemos, Senhor Deus, que quando confessamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E muitas vezes vamos definhando, Senhor Deus, na nossa vida medíocre, sem reconhecer, Pai amado, diante de Ti, que estamos no caminho errado, Senhor. Eu peço misericórdia do Senhor para conosco, para com a Tua igreja nessa noite, Pai. Confessamos os nossos pecados das mais diversas formas, especialmente, muitas vezes, da nossa própria incredulidade, Senhor Deus. Quando não reconhecemos que o Senhor está o tempo todo nos convidando, Senhor Deus, a estar nos colocando diante de Ti, com o nosso coração contrito, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por muitas vezes nos negamos, Senhor Deus, a ouvir a Tua voz, Pai. Mas nessa noite, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz e ouvir o Teu convite, Senhor. Ó Pai amado, queremos ser como aquele segundo malfeitor que reconheceu os seus atos injustos, reconheceu que merece a sua ira, que merece, Senhor Deus, o castigo pelos seus atos, e assim nós também reconhecemos que merecemos a Tua justiça, a Tua ira, o Teu zelo sobre a nossa vida, o Teu juízo. Mas também reconhecemos e sabemos que o sacrifício do Teu Filho, Jesus Cristo, nos trouxe o perdão e a justificação, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós sabemos que podemos nos colocar diante de Ti, com livre acesso ao Teu trono de graça, nessa noite, e poder, Senhor Deus, confessar os nossos pecados, e Te pedir perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, e nos arrepender, Senhor Deus, dos nossos pecados, e desejar, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida renovada diante do Senhor, Pai amado. Queremos viver realmente, Pai amado, em novidade de vida. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos transforme nessa noite, que nos ajude, Senhor Deus, a realmente amar o Senhor e viver uma vida na Tua presença, Senhor. Ó Pai amado, nós Te agradecemos pelo Teu perdão,
sabemos e temos a certeza dele nessa noite, como igreja, lavada e remida pelo teu sangue. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nós assim oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos neste momento, queridos, cantar mais uma vez um hino. Aliás, nós vamos agora chamar aqui a equipe de louvor. Nós vamos louvar a Deus com 2 canções. E nessa primeira canção você vai ter a oportunidade de também trazer aqui até o gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas de gratidão, dízimos de gratidão. A palavra de Deus diz que Deus ama quem dá com alegria, que você faça isso com alegria durante essa primeira canção. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Enquanto isso, na primeira canção, traremos nossos dízimos e ofertas. A paz, igreja, que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui. Vamos adorar a esse Deus que é santo, é digno do nosso louvor, da nossa gratidão a Ele, amém? Convido você com bastante alegria, enquanto os irmãos estão trazendo a oferta, você também pode adorar a Deus com as suas palmas, com a sua voz, porque Ele merece o nosso louvor com bastante alegria e entusiasmo do nosso coração. As palmas. Tu és digno de
Hoje estamos aqui celebrando a ressurreição de Cristo, amém? Então você tem que lutar com alegria, ir aos pés da cruz. Muitas vezes nós estamos abatidos, nós estamos tristes, não queremos vir à igreja. É aí que você tem que vir à igreja, porque Deus traz a cura da sua alma, a cura, a mágoa que você tem no coração. Deus, Ele que cura, Ele que liberta, amém? Quebrando o seu coração na presença do Senhor e agora Ele nos convida. O Senhor está agindo no nosso louvor, Pai. Aceita a palavra de coração. essa honra, Pai. Obrigada por tudo
tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por o Senhor ter mandado o seu Filho para morrer na cruz, e hoje estamos aqui celebrando a tua vitória, a ressurreição, ó Deus. Abençoe e derrame suas bênçãos sobre cada vida que está aqui essa noite, sobre cada criança que está aqui essa noite, Pai. Louvamos o teu nome, Pai, e obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui te adorando. É no teu nome que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Irmãos, agora nós gostaríamos de convidar o coral da igreja para estar vindo aqui. Nós vamos ter um musical de Páscoa.
vir aqui à frente, que elas terão um culto na sua linguagem hoje. Podem chegar aqui à frente, nós vamos orar por elas, orar também pelos professores. Eu vou convidar a irmã Débora, por favor, querida Débora, nossa irmã, esposa do presbítero Raul, que venha orar por essas crianças e também orar pelos professores que vão estar ministrando a palavra de Deus a elas. Senhor Deus, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pelo fruto, Senhor, que o Senhor nos deu, nossa herança, os filhos. Obrigado, Senhor, pela vida deles aqui presente. Obrigado por todos os irmãos aqui também, meu Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria, paciência, para sabermos, Senhor, dirigir os seus filhos, meu Deus. Em teu nome que eu te peço. Amém, Jesus. Crianças podem sair aqui pela lateral, que Deus abençoe vocês. Professores também, que Deus abençoe vocês. Vou passar a palavra ao reverendo Edemar. Meus irmãos, desde sexta-feira que nós estamos em torno deste feriado da Páscoa, sexta-feira tivemos aqui na igreja um culto, um momento muito agradável, com a companhia de várias outras igrejas irmãs aqui da nossa cidade, o culto chamado Os Brados da Cruz, aquelas últimas palavras que Jesus falou na cruz do Calvário. Hoje pela manhã tivemos o culto da ressurreição, tivemos um momento muito agradável da ceia do Senhor, pudemos fazer uma amostra da Páscoa, para aqueles que tinham curiosidade de conhecer a Páscoa dos judeus, e obviamente nós ministramos a ceia. Eu agradeço a participação de toda a igreja, os irmãos que prepararam para nós todo esse material da Páscoa, que trouxeram os donativos aí do nosso café da manhã. Foi muito agradável aqui na presença do Senhor. E agora à noite nós estamos encerrando este episódio da ressurreição de Cristo. As crianças cantaram, os adultos também, estas canções que retratam aquele momento não só da crucificação, mas também da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no final do Evangelho de Marcos, e nós vamos meditar numa porção da palavra de Deus aqui, Marcos 16. Esse texto retrata a ressurreição de Jesus Cristo. Eu queria que você respondesse no seu interior a uma pergunta: que esperança você tem para além da morte? Ou seja, quando encerrar a sua vida aqui, neste mundo, e você sabe que a vida é curta. Por exemplo, eu olho aqui para vocês e não tem nenhuma dúvida de que daqui a 100 anos, nenhum de vocês estará aqui cantando a Deus. Todos estarão na eternidade, daqui a 100 anos. E olha que não é muito tempo, né? De Cristo até aqui já passaram 2000 anos, então não é muito tempo. Daqui a 100 anos, nenhum de vocês vai estar aqui cantando, com certeza. E onde você estará daqui a 100 anos? A ressurreição de Jesus Cristo é a base de toda a nossa esperança nele. É a coroa do Evangelho, a ressurreição de Cristo. E este é um assunto extremamente pertinente à nossa fé. Você pode pegar o ministério de Jesus e dividir em alguns quadros. Por exemplo, o quadro do nascimento de Jesus. Nós gostamos tanto do Natal, não é? O quadro do nascimento, o anúncio para Maria de que ela estava grávida por parte do Espírito Santo, o nascimento de Jesus, o contexto ali daquele nascimento lá em Belém da Judéia, anjos tocando trombeta, cantando glória a Deus nas alturas,
os pastores visitando, magos vindo do Oriente. É muito bonito aquele quadro do nascimento de Jesus. Depois você teria um segundo quadro, que seria o ministério de Jesus, a sua confirmação como Messias, como aquele que Deus enviou, João Batista preparando o seu caminho, a chegada do Messias, ele pregando, curando, ensinando por parábolas e diversas formas. Seria um segundo quadro. Você pegaria um terceiro quadro do ministério de Jesus, e ele estaria em torno, a toda a atenção da revelação neste período, estaria em torno agora da crucificação de Cristo. Aquele momento quando ele é crucificado, a vergonha da cruz. Hebreus fala que a ignomínia da cruz, a vergonha da cruz, toda aquela humilhação da cruz, as dores, aquelas chicotadas, aquela rejeição dos homens, aqueles cravos que o encravaram naquela cruz, sangue dele que foi derramado, a tristeza, e depois todo aquele quadro da crucificação, o véu do templo se rasgando, 3 horas da tarde escurece, vira noite, enfim, é um outro episódio, é um outro quadro importante do ministério de Jesus. Mas depois você pega um quadro completamente diferente, é como uma noite tão escura, e depois aquela estrela da alva, aquela manhã linda, maravilhosa, é o quadro da ressurreição. A ressurreição é um outro quadro do ministério de Jesus, e é como depois de uma noite tão escura, aquela manhã tão linda, tão radiante, aquele sol nascendo, as esperanças sendo renovadas, enfim, é o quadro da ressurreição. Mas não para aí, tem o quadro da ascensão de Jesus, quando ele subiu aos céus, e os discípulos começaram então a cumprir a sua ordem da proclamação do Evangelho, e todos esses quadros estão na Bíblia. Mas falta um ainda, que é aquele de quando ele voltará para buscar a sua igreja. Hoje nós queremos deslumbrar aqui e meditar com a igreja neste quadro da ressurreição de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, os versos de 1 a 8. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Olhe se tem alguém sem Bíblia perto de você. A sua Bíblia pode ser usada por ele. A igreja tem o cuidado também de deixar umas Bíblias aí nos bancos para poder ser emprestada aos visitantes, para que eles também tenham acesso ao texto da Escritura Sagrada, porque nós não vamos inventar uma mensagem aqui nesta noite para pregar aos irmãos. A mensagem está aí, na palavra de Deus. Marcos 16, de 1 a 8, fala assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, que é o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: olha, que elas estavam preocupadas? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Até aqui. Ó Deus, a Tua palavra diante de nós nos traz um testemunho inabalável à nossa fé. Esse testemunho da ressurreição de Jesus Cristo,
que enche o nosso coração de esperança e de gozo, que dá paz para vivermos e morrermos, que dá esperança para todos os quadros e momentos da nossa vida. Ó Deus, se porventura alguém no nosso meio, ou até do nosso meio, que não tem tido esta esperança maravilhosa na pessoa de Jesus Cristo, e não tem vivido a sua vida segundo o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que esta noite, ó Deus, seja uma noite de um encontro verdadeiro com o Senhor, e que este poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que é também o poder que dá vida ao coração morto, que dá salvação àquele que não tem salvação, é o mesmo poder que atua no coração do homem para transformá-lo numa nova criatura. Nós nos rendemos a Ele nesta noite e pedimos que a Tua graça assista o coração de cada um de nós, segundo o Teu poder que opera eficazmente na igreja. Oramos assim com gratidão e louvor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A ressurreição de Cristo. Como nós dissemos hoje pela manhã, eu quero reforçar aqui aquele ensino. Pelo menos 2 fatos alicerçam a fé da igreja. O primeiro fato é que Cristo morreu para nos salvar. Ele foi crucificado numa cruz e ali Ele morreu para nos salvar. O segundo fato, tão semelhante ao primeiro, é o fato de que Ele ressuscitou no 3º dia para a nossa justificação e uma nova vida diante de Deus. As melhores notícias que esta terra já recebeu e que o mundo já ouviu, é a notícia de que o túmulo de Cristo está vazio e continua vazio, porque a verdade é que sem a ressurreição, o evangelho que com a ressurreição terminou em boa notícia para nós, o evangelho teria terminado em más notícias. O fato de que o plano de Deus se concretizou na pessoa de Jesus Cristo está extremamente ligado ao fato de que Jesus ressuscitou dos mortos, de forma que o túmulo vazio de Cristo e o Cristo ressuscitado, este túmulo vazio é o berço onde nasceu a igreja. Se você ainda guarda aquele berço onde nasceu o seu filho e você o colocou lá na sua casa, este túmulo vazio é o berço onde nasceu a igreja, e a igreja nasce deste túmulo vazio. William Barclay, um escritor e comentarista do Novo Testamento, ele diz que a melhor prova da ressurreição de Cristo é exatamente a existência da igreja, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria a igreja. Então, se está aqui a igreja, é a maior prova da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele ainda contempla o seguinte: homens e mulheres tristes, sem esperança, assustados, desprezados e desesperados, eles foram transformados em pessoas radiantes, alegres, vitoriosas e com o coração cheio de esperança com a ressurreição de Cristo. O fato, irmãos, é que o Cristo que pregamos esteve morto e agora está vivo, e não esteve vivo e agora está morto. Presta atenção, porque isso é importante. O Cristo que nós pregamos esteve morto e agora está vivo. Não é um fundador de uma religião, não é alguém que esteve vivo e agora está morto, é o contrário. E é isto que enche o nosso coração de alegria, de forma que o cristianismo é o cristianismo da ressurreição.
O cristianismo é o cristianismo desta nova vida em Cristo. A igreja é a comunidade da ressurreição e da esperança em Cristo. E o texto é o testemunho de que Jesus ressuscitou. Quando nós pegamos o testemunho da ressurreição, apenas nas páginas do Novo Testamento, aqui nos Evangelhos, em Atos e nas Epístolas, é interessante que vai registrando o grande número de testemunhas que estiveram em torno da ressurreição de Jesus Cristo. E quando vai crescendo este número de testemunhas, o apóstolo Paulo registra no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que Jesus, depois de ressurreto, foi visto por mais de 500 testemunhas. E elas estavam vivas naqueles dias e podiam falar pessoalmente deste assunto. O texto que nós lemos registra algumas destas testemunhas. O nome delas está aí: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, e depois vem acrescentando esta lista o quadro dos seus discípulos, e assim sucessivamente. Eu quero tirar com você algumas lições deste texto. Nós precisamos de aprender algumas coisas a respeito da ressurreição de Cristo. E a primeira delas está relacionada a estas testemunhas que foram no túmulo, naquela manhã de domingo, do primeiro dia da semana. E nós devemos então aprender que seus seguidores devem manifestar por ele um profundo amor. Isto é extremamente necessário para nós, para o nosso cristianismo hoje. Quando nós olhamos a história destas mulheres, é uma história impressionante, porque estas mulheres narradas aqui nos versículos 1 e 2, diz o texto aqui o nome delas, como já citamos, e fala do cuidado, do profundo amor que elas manifestaram para com a pessoa de Jesus Cristo. O que eu quero te dizer é que nós comemorarmos aqui a ressurreição de Cristo, preparar cantata, hinos, a igreja comparecer, enfim, todo este episódio interno da ressurreição de Jesus Cristo, de nada teria valor se não tiver no nosso coração um profundo amor para com Ele. É o que está acontecendo aqui com essas mulheres. Essas mulheres assistiram a Jesus durante o seu ministério. Leiam o Evangelho para você ver. Elas assistiram Jesus no decorrer do seu ministério, com a sua vida, com dedicação. Elas estiveram com Jesus no episódio triste do Calvário. No momento da crucificação, elas estavam ali próximas. Elas assistiram o sepultamento de Jesus e sabia perfeitamente onde estava o corpo dele. Elas são as últimas da crucificação e são as primeiras da ressurreição. Diz aqui no primeiro dia da semana, madrugada, muito cedo, algum evangelista chega a narrar assim: alta madrugada, no primeiro dia da semana, a dedicação delas ali, levando aroma, perfumes. O que eu quero destacar aqui é o profundo amor que elas manifestam para com Jesus. Se você é um seguidor de Jesus, isso aqui tem que estar presente na nossa vida. Seguir a Jesus sem amor por Ele é algo extremamente penoso, e eu vou te falar por quê. Seguir a Jesus é exatamente isto, é demonstrar amor por Ele, porque se você parar para ler estes quadros aqui do Evangelho, essas cenas da crucificação de Jesus Cristo, as pessoas o abandonaram. Essas mulheres tinham tudo para se acovardar,
A pressão foi tão grande que você deve se lembrar, o próprio apóstolo Pedro, corajoso, cortador de orelha de guarda, lembra da cena da prisão de Jesus? Ele cortou a orelha do moço, e o nome dele é Malco, um soldado da guarda do Sinédrio, e ele cortou a orelha dele, mas na hora que ele nega Jesus, tamanha pressão. O que eu quero te dizer é que é muito fácil nós também nos acovardarmos na nossa fé nestes dias. Demonstrar amor pelo Cristo ressurreto significa que nós não podemos nos acovardar diante das pressões com o cristianismo, nós não podemos nos acovardar diante das circunstâncias temporárias. Estes dias foram dias de muitas pressões sobre os discípulos de Jesus. O Evangelho de João encerra mostrando os discípulos reunidos de portas fechadas. Poucos teriam coragem de fazer o que essas mulheres fizeram, de ir até o túmulo de Jesus, levar alguma homenagem, algum aroma, porque podia ser pego e preso pelas autoridades romanas e pelas autoridades judaicas. Tinha guardas vigiando o túmulo de Jesus. Irmãos, eu quero dizer que nós não podemos viver um cristianismo acovardado. É muito fácil professarmos uma fé que não traz nenhum risco à nossa vida. É muito fácil professar uma religião que promete bênçãos. É muito fácil professar um cristianismo que promete vida eterna. Mas é muito difícil demonstrar a sua coragem e manifestar o seu amor por alguém que está passando pelo que Jesus estava passando nesta hora. Quem quer ser seguidor de Cristo tem que demonstrar profundo amor por Ele. Mas quem quer ser seguidor de Cristo, do Cristo ressurreto, deve aprender também a evitar algumas preocupações desnecessárias. Os versos 3 e 4, essas mulheres iam na direção do túmulo, sabendo que ia visitar alguém que estava morto. Elas não foram sabendo, eu vou lá visitar alguém que não está lá no túmulo. Elas iam para visitar alguém que estava morto, e era parte dos ritos do judaísmo, e era parte dos cuidados para com o ente querido, ir lá colocar bálsamo, aroma sobre o corpo do defunto, do decújo. Enquanto elas se dirigem para o túmulo, elas vão na consciência de que estavam levando aromas para colocar sobre o cadáver de Jesus que estava morto no túmulo. E no caminho elas começaram então a imaginar, e a pergunta delas é muito óbvia: quem vai remover aquela grande pedra que foi colocada na boca do túmulo? Segundo os estudiosos, era uma pedra muito grande, e gastavam pelo menos 20 homens para arredar aquela pedra. Obviamente, embora fosse a metade da SAF aqui reunida, não daria conta de arredar aquela pedra. E elas vão, e no caminho elas começam a se preocupar: quem vai remover a pedra? E o texto diz, o verso 4, que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. E elas entraram no túmulo e não acharam ali o corpo de Cristo. A Bíblia diz que um anjo havia removido esta pedra. É interessante esse contexto, porque esta pedra foi removida de dentro para fora. O anjo havia removido esta pedra, mas a preocupação delas era esta: quem vai remover a pedra? Na vida cristã, nós temos às vezes algumas preocupações que nos são desnecessárias. É o perigo de nós nos desgastarmos demais com preocupações que nos são completamente
desnecessárias e começarmos a tirar o olho do foco, começarmos a perder o alvo, começarmos a esquecer a promessa. Porque quando você leu o texto de Lucas, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus começa então a expor as escrituras para eles e dizer: ó nécios e tardios de coração, para vos lembrar tudo que os profetas vos disseram, tudo que estava narrado nas escrituras, que convinha que o Cristo padecesse e fosse crucificado, mas que no terceiro dia Ele ressuscitaria. Eles esqueceram a promessa principal. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós devemos, pela graça de Deus, sermos aconchegados ao Evangelho e à mensagem da ressurreição, de que as promessas do Senhor para conosco, para com a igreja, deve evitar aquelas preocupações desnecessárias à nossa vida. Quantas vezes nós esquecemos de olhar firmemente para o alvo da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro numa reunião de comissão executiva do Supremo Concílio da nossa igreja, a igreja enfrentando alguns desafios tremendos na nossa pátria brasileira. Embora a igreja espalhada em todos os estados da nossa confederação, ela passando por algumas pressões, alguns se acovardando. E eu me lembro que reverendo Wilson de Souza Lopes, um pastor jubilado da nossa igreja, na ocasião ocupava a secretaria executiva do Supremo Concílio. Ele disse assim: irmãos, vamos orar. E parou o plenário para nós orarmos. Foi um momento de uma experiência muito agradável com Deus ali, para o nosso plenário. E ele disse assim: vamos orar, porque o diabo, ele é muito sutil. Por vezes, o diabo, ele nos faz tirar o olho do foco, e ele desvia a nossa atenção para os problemas, para a igreja não trabalhar. É uma realidade. Isso acontece na igreja enquanto instituição, mas acontece com o crente particularmente. Muitas das vezes Satanás desvia os nossos olhares para os problemas, para nós não trabalharmos, para nós não fazermos a obra do Cristo ressurreto, exatamente para nos desconcentrar, exatamente para gerar em nós descrença, para gerar incredulidade no nosso coração. Quem nos moverá a pedra? Na verdade, elas chegam lá e, para a surpresa delas, e para demonstrar que a preocupação delas fora uma preocupação desnecessária, a pedra estava removida e Cristo já havia ressuscitado. Elas tiveram que levar o bálsamo de volta para casa. Quantas vezes nós temos que fazer isto? Porque aquelas preocupações desnecessárias nossas já foram supridas, já foram perfeitamente supridas pela graça de Deus, dentro da nossa casa, dentro do nosso contexto. Mas esse texto nos ensina ainda algumas coisas que nós não podemos ignorar. O fato aqui não deixa dúvida. O verso de número 5 a 7 diz que elas chegaram no túmulo e foram surpreendidas pela presença de um jovem aqui para descrever um anjo, e que dá a elas a seguinte notícia, boa nova. Ele diz assim: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. É claro que era isso que elas faziam, mas ele disse assim: ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Meus queridos, não tinha uma notícia mais importante para ser dada naquela manhã. O fato é que Jesus ressuscitou. Ele é a primícia da igreja, ou seja, ele é o modelo
para a ressurreição da igreja no último dia. Ele é a primícia dos que dormem. E aqui nesse contexto diz: a pedra estava removida, ele havia ressuscitado, a morte não teve ali a última palavra, a morte não pôde ali encerrar toda a esperança e todo o palco da redenção e todo o plano da redenção, da salvação que Deus elaborou na pessoa de Jesus Cristo. Se você visitar o túmulo de Buda, você encontrará ali os seus restos mortais, o mesmo de Confúcio, Maomé, Allan Kardec e tantos outros que fundaram religião pelo mundo. Mas se você visitar o túmulo de Cristo, você o encontrará vazio. A notícia que ele manda estas mulheres dar aos discípulos de Jesus está no verso 7, e essa eu quero que você veja. Verso de número 7 do texto que você leu comigo, de Marcos 16. Acharam aí o verso 7? Vamos ler? Eu quero que você observe isso aí. O Cristo ressurreto, ele é também aquele que vai adiante de vós. Irmãos, não teria uma notícia melhor do que essa. Os seus discípulos não precisavam de temer o futuro, porque ele venceu a morte. Mas se a notícia parasse por aí, seria uma notícia assim, para a gente contar de herói, né? Olha, teve um herói, ele venceu a morte. Seria mais uma história de quadrinho, de gibis. Olha, ele venceu a morte, encerrou aí. Mas não, presta atenção aqui, igreja. O texto aqui diz assim: ele não apenas rompeu com o túmulo e saiu, mas diz aqui o texto, além de ressurreto, ele vai fazer companhia de vocês. Não é apenas ressurreto, venceu a morte, mas ele vai fazer companhia de vocês, ele vai adiante de vós. Essa notícia de que ele vai à nossa frente, ela está alicerçada em todo o ministério de Jesus, em todo o Evangelho. Quando Jesus consolava os seus discípulos lá em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e ele diz assim: vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, ele foi adiante de nós, preparar-nos lugar. Mas o Evangelho vai dizer que ele vai adiante de nós em todos os momentos. Isso quer dizer que a igreja não está sozinha. O Cristo ressurreto é o Cristo que está presente na igreja, e ele vai adiante de nós, de forma que o cristão não é alguém que obedece um dogma. O cristão não é alguém que segue cegamente uma doutrina. O cristão não é aquele cidadão que aprendeu a ressuscitar um credo. O cristão não é aquele cidadão que aprendeu a carregar uma Bíblia. Mas não, o cristão é aquele que segue uma pessoa, que segue a Cristo. E o texto diz: ele vai adiante de vós, e nós vamos atrás dele. Esta é a promessa. O cristianismo é seguir a Cristo que vai adiante de nós. E o texto diz aqui: ele vai para a Galileia, lá vocês o verão. E é lá na Galileia que estes homens moravam. E descreve obviamente aqui que ele também nos acompanha na nossa rotina diária, no nosso dia a dia. Não é apenas na igreja, mas no nosso dia a dia. E ele fez uma promessa assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Cristo ressurreto
Ele vai adiante de vós. E o verso 8 conclui aqui dizendo que no coração daquelas mulheres ficou um misto de alegria e de temor. Eu penso que este espanto, este misto de alegria e temor, reflete bem a realidade nossa neste mundo. Elas ficaram atônitas, um santo temor, aquele misto de medo e de surpresa, aquele misto de espanto e alegria, um desejo de dar a notícia, e aquela, ao mesmo tempo, aquela ansiedade, porque parecia nem ser verdade. Joséfo, um historiador do primeiro século, ele disse que quem morria na cruz morria 1000 mortes, era uma tortura tão grande, não só para quem morria, mas também para quem o assistia. E essas mulheres ainda estavam perplexas com as torturas da cruz, e aqui esse misto, elas estavam, diz aqui o texto, possuídas de temor, de assombro, de medo, que não contaram para ninguém. É impressionante esta reação dessas mulheres aqui, porque ao mesmo tempo do desejo de dar aquela notícia, aquela ansiedade, porque nem parecia verdade uma notícia daquela dimensão. E eu vejo que esta é uma realidade que nos assombra constantemente. É assim que nós somos surpreendidos pelo Cristo ressurreto na nossa própria vida, na nossa própria história. Aquele momento quando nós pensamos, será que é isso mesmo? Quando nós pensamos no céu, ficamos naquela dimensão, será que é isso mesmo? Quando Ele perdoa os nossos pecados, ficamos a pensar, será que é verdade? Ele pode perdoar um pecador como eu? Será que Ele pode perdoar? Eu não mereço tanto. Esse perplexo, esse misto de alegria e de ansiedade e de temor, diz aqui o texto. Eu quero concluir aqui. A boa notícia é que Ele ressuscitou, está vivo, à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde Ele cuida da igreja, intercede pela igreja. A boa notícia é que Ele voltará em glória para buscar a sua igreja, e Ele está vivo. Quem vai ressuscitar é a igreja, Ele já ressuscitou. A boa notícia é que por causa da ressurreição dele, você e eu podemos também descansar na certeza da ressurreição e de que nós ressuscitaremos e teremos um corpo semelhante ao de Cristo, de carne e osso. Eu fico olhando assim que a ressurreição é um assunto que precisa ser mais tratado na nossa mente. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, 60% dos americanos acreditam que a ressurreição é espiritual, não é um corpo físico. Não é verdade, é um corpo físico. Jesus saiu dali e eles viram, tocaram nele, ele se alimentou. A ressurreição é do corpo, não é da alma. A alma não morre, a alma é imortal, não é verdade? A ressurreição é do corpo, e é o corpo físico. Por isso que a Bíblia diz que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, onde ele habita. E é este corpo que você vai com ele para o céu, tá certo? Cuide bem dele, vai passar pela... obviamente, se Cristo não voltar antes, passará pela deterioração, mas ressuscitará em glória, diz a palavra de Deus. Essa boa notícia é que agora nós podemos pensar na vida além da morte, ou seja, nós podemos pensar na vida além do túmulo, nós podemos pensar na vida, na dimensão da vida eterna. É esta ressurreição de Cristo que nos faz caminhar aqui hoje, sujando o pé dessa poeira vermelha de Dourados, e se não for poeira é barro, mas é vermelho do mesmo jeito, né? Mas que nós temos a convicção de que um dia nós ressuscitaremos. É esta ressurreição que nos dá a dimensão da vida além da morte.
E aqui então eu quero concluir dizendo o seguinte, que a Bíblia diz que o poder de Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Atos 2:24 fala assim, que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Foi esse poder da ressurreição que fez daqueles discípulos de Emaús desanimados, agora encorajados, abriram os olhos deles e eles então passaram a ver a vida com outros olhares. É este poder que você vai estudar lá no grupo familiar esta semana, o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é este poder com o qual Deus dá vida à igreja. A vida de Cristo está presente na igreja, é com este poder da ressurreição. É este poder da ressurreição que dá vida aos mortos, que dá salvação ao incrédulo, que rompe as barreiras da incredulidade e da vida. Então Paulo, orando pelos Efésios, ele fala assim, iluminando os olhos do vosso coração, para compreender o poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e este poder é que habita na igreja, é este poder que habita em todo o cosmo, é este poder que dá vida à igreja, para nós seguirmos a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. E se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, morreu, acabou, somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição nos faz sentir o gosto da vida eterna, enquanto nós caminhamos aqui. Que Deus nos abençoe, amém? Vamos ouvir o coral que vai cantar mais um hino, sobre a ressurreição de Cristo, e depois estaremos fazendo aqui as conclusões deste culto.
Irmãos, nós costumamos orar com os aniversariantes, aquelas pessoas que fazem aniversário durante a semana. Por que estaremos fazendo isso hoje, agora, nesse momento? Porque normalmente fazemos na escola dominical, mas hoje não foi possível fazermos, devido ao culto da ressurreição. Então nós vamos fazer isso agora, de forma que você que está fazendo aniversário agora, durante essa semana, conforme eu vou falando o seu nome, vem aqui à frente que nós queremos interceder por você e também agradecer pela sua vida. E mesmo que não esteja o seu nome aqui, se você faz aniversário essa semana, vem aqui mesmo assim, tá bom? Inclusive você que estiver nos visitando também é convidado a estar vindo aqui para nós orarmos agradecendo pela sua vida. No dia 8/4 nós temos a dona Eva Veiga e a Lenice, que é hoje, inclusive, 8/4. Eva e Lenice. Dona Eva e a Lenice. No dia 9, Hiroko Tsumori, Marta Barros Correia, Osmar Ferreira Filho. No dia 10, Otoniel Vieira. No dia 11, Tiago Pereira Dias. No dia 12, Maria Jaqueline Andrades. E no dia 13 de abril, a Fabiana da Silva. Então, estamos aguardando essas pessoas. Mais alguém? Além dessas... Doutor Maranhão também, está fazendo... não sei se ele está presente. Doutor Maranhão está fazendo aniversário hoje também. Nós vamos então estar orando. Eu vou pedir para que o presbítero Raul esteja agradecendo a Deus por essas vidas que estão completando mais um ano nesta semana. Deus, nós queremos agradecer por mais um ano de vida que o Senhor dá para estes irmãos queridos, e neste momento queremos revelar e falar, Senhor, todo o nosso júbilo, alegria pelo que o Senhor tem feito por eles. Amém. Que o Senhor continue a inundar as suas vidas com bênçãos a eles, aos seus familiares, dando muitos anos de vida. É isso que nós te pedimos, agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Pedir a toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos encerrar este momento de culto com a bênção e o amém tríplice. Depois nós temos umas comunicações importantes, a conhecer os nossos visitantes antes de sairmos deste templo. E agora, irmãos amados, ide em paz, que a graça excelsa do nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Pode sentar-se, vamos conhecer nossos visitantes. Nós temos o costume também de conhecer nossos visitantes. Gostaria que aquelas pessoas que estão visitando a igreja pela primeira vez, que se colocassem de pé nesse momento. A mim chegou o nome da Jéssica e Yancey ou Jansey. Por favor, se coloque de pé. Jéssica e Yancey. Isso, muito. É Jansey? É isso? Muito obrigado continuem assim em pé. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaria que algum membro da igreja cumprimentasse, desse um abraço nesse casal. E eu também gostaria de saber se algum casal que fez o encontro de casais está presente aqui hoje, dos casais que fizeram o encontro de casais. Está ali aquele casal querido, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Lembrando que na semana que vem, pastor, que nós teremos aqui a apresentação de todos os casais que fizeram o encontro de casais. Vai ser uma grande festa, mas louvado seja o Senhor que já temos ali aquele casal querido. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Mais alguém? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Deus abençoe vocês, tá? Sejam muito bem-vindas, tá bom? E sintam-se bem no nosso meio e voltem outras vezes, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
Irmãos, nós precisamos de comunicar aqui, o conselho vai reunir esta semana, e aqueles candidatos que foram preparados à pública profissão de fé, o conselho vai marcar terça-feira uma data posterior para nós estarmos examinando, então não precisa comparecer nesta reunião de terça-feira. Domingo que vem nós vamos receber aqui na igreja uma caravana lá do Sino do Leste de Minas. Eles vão tomar o café da manhã conosco e participar da escola dominical, e depois eles vão para um trabalho missionário lá na aldeia de Taquaperi, e vão estar conosco no domingo que vem de manhã. Então os irmãos estejam atentos, eles vão estar aqui dirigindo também a escola dominical. Está constando aí no nosso boletim o nosso simpósio de escatologia, é aquela doutrina do fim dos tempos, então virá o fim. Quem estará aqui conosco é o reverendo Augustus Nicodemos, na data aí do início de maio. A partir do domingo que vem nós vamos começar a fazer ali as inscrições, não tem custo, é somente para nós fazermos as inscrições, para termos um controle aí de quantas pessoas vão participar desse seminário, desse simpósio. Eu incentivo toda a igreja a fazer isso, tá bom? Os demais avisos nossos estão no boletim. O presbítero Raul quer passar aqui uma informação também, e depois das informações aqui do presbítero Raul, são importantes para a igreja, nós vamos estar encerrando. Obrigado, pastor. Queridos, 2 avisos rápidos. Primeiro, que nós vamos iniciar, o pastor Eder pediu para que eu falasse, a nova classe dos primeiros passos, tá? Então, dia 21 e 22. Dia 21, às 18 horas, é sábado, às 6 horas da tarde, das 6 às 7. Domingo, né, durante o período da escola dominical, das 10 às 11 horas. Então, você que pretende se batizar, fazer a sua profissão de fé, ou mesmo se você quiser conhecer mais os princípios das doutrinas da nossa igreja, então nós temos as fichas aqui. Esse era um aviso. Pastor, um minutinho só que eu tenho outro aviso. Solta ali, Alisson, por favor. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para essa plateia. Você sabe o que é Ctrl Alt Del? Arroba é um sistema só para pesar boi? Se 3G é tamanho de roupa? Se MSN é o Ministério da Saúde Nacional? Se você não faz a mínima ideia do que é Facebook, se você tem problemas com comandos e controles, e ainda se a internet é um elemento de outro planeta, eu tenho uma mensagem para você. Dia 12 de maio, durante as festividades da nossa igreja, é um sábado, 19h30, aqui na nossa igreja, conhecendo as redes sociais e a vida conectada, uma mensagem dirigida aos pais. O presbítero Wagner vai estar ministrando essa palestra, né? Dia 12. Isso, E conhecendo as redes sociais e a vida conectada, uma mensagem destinada aos pais dos filhos conectados. Agora, se você é um espertinho, é um rato de internet, né? Também, dia 12 de maio, 19h30, interatividade e vida cristã, uma aproximação bíblica sobre o mundo conectado, destinado a todos que se utilizam de internet e redes sociais. Então nós vamos interagir, os não conectados e os conectados, dia 12 de maio, é um sábado, 19h30, palestra para os pais e para aqueles que usam das redes sociais, tá bom? Pastor. Irmãos, isso aí é o conselho atendendo a um pedido de algumas famílias, preocupado com os filhos, muito conectados aí às redes sociais. Então o conselho está promovendo através dos presbíteros esta palestra, estão todos convidados. Vamos ouvir o pós-lúdio, enquanto você estará orando, nós estaremos à porta para cumprimentá-los. Deus o abençoe nesta semana.